Olá pessoal, eu sou a professora Amanda Pereira. Aqui estou trabalhando o componente Estudos de Casa e Engenharia Sanitária e Ambiental. O tema da nossa aula de hoje é Sociedade e Natureza. A relação homem-natureza, sociedade-natureza foi dada e construída ao longo do processo e da história da humanidade. No século XIX, a compreensão das relações entre sociedade e natureza, homem e natureza, era dada pelo processo de produção capitalista. Conforme aplicado e dito no texto de Doria, a lógica utilitarista da natureza predominava, onde a natureza tinha que ser transformada e ter uma determinada utilidade para o homem. O homem e a natureza eram vistos como polos excludentes, onde a natureza era vista como um objeto que era transformado a partir do desenvolvimento de práticas, como, por exemplo, acontece no período da industrialização. A transformação e a natureza é vista apenas como matéria-prima para a transformação de suplementos, de utensílios e de algo que seja útil para a humanidade, bem como na exploração dos recursos naturais. Nessa época, o desenvolvimento significava dominar a natureza, ter um certo domínio, domesticar, transformar a natureza. E as relações sociedade-natureza era visto por modo da produção do espaço através da técnica, onde a técnica empregada pelo homem através do seu conhecimento da mão de obra pudesse transformar a natureza em algo que fosse útil para a humanidade. Tal dialética da relação sociedade-natureza pode ser representada através das leituras de Marx, como no livro Capital. As condições naturais são vistas como recursos para a vida da humanidade, onde tais condições podem ser transformadas a partir do trabalho humano, onde o homem modifica as formas da matéria natural, das matérias-primas, de um modo a satisfazer as suas necessidades. As relações entre sociedade e natureza são enfocadas nos termos das formas com que determinada sociedade se organiza para transformar, para utilizar, para acessar os recursos naturais. Desta forma, na relação entre homem e natureza possui um intercâmbio orgânico, ou seja, uma troca natural, aonde a natureza se humaniza através da atuação do homem e o homem se naturaliza. Para o homem, todas as relações sociais são mediadas por coisas naturais e vice-versa. Já para a natureza, essa é transformada em um objeto para incorporar a história da humanidade, adquirindo uma nova qualidade social enquanto valor de uso. Ao longo da história, a natureza passa ainda a ter uma nova representatividade, onde ela perde a sua prática utilitarista e passa também a ter um valor de mercado. Essa mudança no valor de uso das coisas por valor de troca é compreendido quando a gente estuda o capitalismo, né? Onde explica que a questão da mão de obra do homem é capaz de transformar a natureza, produzindo um excedente que precisa ter um valor, que é o valor de troca, ou seja, o valor de etiqueta. Em princípio, essa produção excedente é uma condição necessária para que haja a troca de valores de uso. Então, não basta eu utilizar da natureza, eu tenho que transformar ela em um produto a qual eu não preciso utilizar e que um terceiro precisa utilizar esse produto, onde ele passa a ter um valor de troca e a partir de então a natureza passa a ser algo mercadológico. Com os avanços do meio de produção, para criar uma mercadoria, não é necessário ter apenas o valor de uso, então eu preciso estabelecer o valor de troca. Quanto que vale aquela mercadoria? Para que eu possa trocar com outras atividades. A partir de então, a relação homem com a natureza passa a ter um valor de troca, não apenas mais o valor de uso, onde eu passo a atribuir um valor que é o que nós conhecemos hoje como preço de etiqueta. Dessa forma, o crescimento econômico se dá por meio do capital, onde necessita ter uma troca social absoluta, onde necessita a implementação da mão de obra de trabalho, assim como a necessidade de dominar a natureza para transformar ela em um produto que eu não necessito, mas que uma outra pessoa necessita, e eu posso atribuir um valor a ela. Partindo desse princípio, então, eu atribuo um valor, troco e posso obter algum lucro, que é onde a gente diz que é a acumulação de capital.
Assim, a natureza deixa de ter apenas um valor de uso e passa a ter um valor de troca, como nós já falamos. No entanto, na era moderna, ao longo do avanço da história da humanidade, acontece o aumento do consumo, fazendo com que assim aumente a necessidade da produção de bens que serão trocados, que terão valor. Com isso, o uso da natureza passa a ter além o valor da subsistência humana. Ela começa a ser utilizada com outros princípios, com outros valores, com outras formas de satisfação. Em função de uma grande necessidade de consumo, ela passa a ter então esse valor e ela passa a ser comercializada a partir dos seus produtos, aonde ela é transformada. É importante a gente falar também aqui a questão do território e a atribuição de valor a um território. Então, o território como espaço estão envolvidos dentro do processo de produção da sociedade. E o valor do espaço é dado a partir da quantidade de recursos naturais existentes que eu posso transformar em determinada mercadoria e trocar. Ou seja, o que vai atribuir o valor do espaço é o quanto eu posso utilizar para a produção de novos produtos para que eu possa vender, dentro da lógica utilitarista e capitalista, né? Então, nesse sentido, o espaço é importante destacar também que ele não só representa a questão do que ele possui de matéria-prima, de recursos para ser utilizado, mas também representa relações sociais, onde o espaço se reproduz ao longo da história da humanidade. Então, o espaço reflete o resultado de processos naturais, mas também de processos sociais coexistentes até o tempo presente, né? Então, nesse sentido é que muitas vezes a gente não compreende o valor de um território atribuído por uma determinada população, por uma determinada pessoa, aonde na lógica utilitarista representa apenas a quantidade de recursos naturais existentes para serem extraídos, transformados em mercadorias e vendidos. No entanto, as relações sociais estão atribuídas ali e esse território passa a ter um valor a mais em função das suas relações sociais, o que não é valorizado nas condições de mercado. É importante nós destacarmos aqui também a importância da técnica e o seu domínio sobre a natureza. A técnica é aplicada pelo homem. A técnica é um conjunto de procedimentos ligado à ciência e é diferente da prática. No avanço do capitalismo, a ocupação de espaço se deu através da necessidade de sobrevivência, de cada vez ocupar mais. E a técnica foi sendo implementada para a transformação da natureza. A partir do século XIX, a universalização dos meios de produção de capitalismo se constrói dentro das fábricas através do Taylorismo. O Taylorismo é o sistema de organização do trabalho concebido pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor, no qual se pretende alcançar o máximo de produção com um rendimento mínimo de tempo e esforço. Então, se prevê diminuir o tempo de produção e o esforço para se produzir mais mercadoria, certo? Então, assim, ela se concebeu, mas se realizou dentro do espaço por meio do Fordismo, que já é uma outra teoria, né, que é implementada por Henry Ford, e trata-se de uma forma racionalista da produção capitalista, baseada na inovação de técnicas, no uso de novas tecnologias e em novas organizações, tendo em vista um lado de produção onde a gente visa a maior produção por meio do consumo em massa. Então, inova-se a técnica para produzir, mas também incentiva-se o consumo. Para melhor compreensão, eu trouxe essa citação aqui do texto de Bernardes. Na atual fase capitalista, as práticas econômicas, um processo particular das demais práticas sociais, modificam o espaço físico na condição de valor de uso e de valor de troca, gerando assim uma dinâmica de mercado em torno do próprio espaço. Dinâmica essa que inclui a produção de bens materiais e a adequação do meio ambiente circundante às necessidades sociais. Na sociedade capitalista moderna, que é a sociedade estratificada, essa transformação se dá no contexto dos interesses dos grupos sociais que dirigem uma forma de produção fundamentada no progresso técnico. Assim sendo, tanto o sistema produtivo instituído como a tecnologia e as adaptações ambientais são orientadas para responder os fins de acumulação dos bens, ou seja, a lógica de utilização da natureza por meio da reprodução capitalista.
Essas representações de utilidade da natureza e de tentar olhar para a natureza com o que ela pode nos proporcionar é muito visto no texto de Dory, onde ele faz a avaliação das crônicas, né, das pessoas que chegaram aqui na região amazônica, dos colonizadores, e passaram a descrever a natureza a partir das lógicas, a natureza do novo mundo, que ele chama a Amazônia, o Brasil, a partir da lógica utilitarista do velho mundo, onde todas as coisas deveriam ter uma função e passavam a ser comparadas com o que existia no velho mundo. Então, essa lógica utilitarista, ela está muito ligada ao sistema econômico atual e vigente. E cabe nos perguntar se tal sistema econômico vigente proporciona a sustentabilidade dos recursos naturais, como a gente vem discutindo aqui ao longo dessa disciplina, sobre o fim dos recursos naturais, a exaustão do uso dos recursos, o que nós estamos fazendo, para onde estamos caminhando. Também nos cabe perguntar se existem outras formas de relação com a natureza, certo? Além dessa forma de utilização da natureza, de transformação na mercadoria, de venda da mercadoria e acumulação do capital. Será que existe? Quais seriam as possibilidades de gestão dos recursos naturais onde a gente não visse a natureza como forma utilitarista, mercadológica, certo? E onde ela pudesse ser, sim, de certa forma utilizada, mas sem a sua exaustão dos seus recursos, vista apenas como algo que será transformado e vendido. Então, hoje se discute muito essas formas de utilização, de gestão do território, de gestão dos recursos naturais, a partir de uma lógica não mercadológica. Utilitarista, sim, porque não vivemos fora do utilitarismo, mas utilitarismo para quê? Para quem? Como? Então, a gente tem que compreender as multiplicidades sociais e interligadas existentes dentro do território para que a gente possa pensar em novas possibilidades de gestão sem a exaustão desses recursos. Então, aqui a gente cabe nos perguntar, quem está apto a gerir os recursos naturais? Como podemos gerir? Quais são as melhores alternativas, né? Então, nesse trecho aqui da estratégia da tragédia dos comuns, que é um texto que se discute muito e que se traz a questão de que o uso comunitário dos recursos faria com que levasse ele à exaustão, já foi por terra. A gente já viu, na verdade, que o uso comunitário dos recursos, através das populações tradicionais, ela causa, na verdade, a proteção do território, né? E a gente pode visualizar aqui diferentes formas de relação com a natureza. Então, relações inseridas fora da lógica de mercado, e lógicas que muitas vezes nós não compreendemos, como, por exemplo, das populações indígenas, das populações tradicionais, dos agricultores familiares, dos quilombolas, dos extrativistas, que possuem uma relação com a natureza, uma compreensão da natureza diferente da lógica de mercado, diferente da lógica utilitarista, conforme traçado no texto de Dória, né? Onde muitas das questões são traçadas ali naquele texto, cheio de juízo de valor, onde muitas vezes, na maioria das vezes, se subestima a fauna, a flora local, os costumes local, a agricultura local, em função de um valor atribuído, de um pensamento utilitarista já atribuído nas condições previamente vividas, que eram as lógicas do velho mundo. Então, a gente se pergunta hoje qual seria o papel da ciência para desdenhar essa tal lógica utilitarista. E lá no finalzinho do texto de Dória, ele traz 3 estratégias possíveis para que a gente possa diminuir a pressão sobre os recursos naturais e prever uma nova utilização de recursos, tentando aplicar outras formas sobre a natureza, né? Então, a primeira delas é a estratégia da substituição significativa, onde ele dá como exemplo a baunilha e o cumaru, né? A baunilha, ela é o fruto de uma orquídea, onde produz um fruto, que é uma espécie de uma vagem, que tem uma essência muito conhecida, que nós utilizamos na culinária. Recentemente, se tem substituído a baunilha pelo cumaru,
né? E é interessante que essa substituição, esse uso do cumaru na culinária, vem de um enriquecimento e de um conhecimento internacional, não é um uso tradicional. Então, na medida que eu tenho um outro recurso para ser utilizado para uma mesma função, eu estou diminuindo a pressão sobre o recurso que antigamente era conhecido. Então, por exemplo, aqui só tinha baunilha. Na medida que eu tenho um outro produto que pode ser usado como essência e como sabor para a culinária, eu diminuo a pressão, que antes era só sobre a baunilha, e passo também a ter sobre uma outra espécie, um outro indivíduo. E isso deve acontecer cada vez mais. Então, devemos procurar outros produtos onde a gente possa se correlacionar e utilizar para uma mesma necessidade, para uma mesma forma, certo? Uma segunda estratégia é a estratégia da dispersão das espécies. Então, as punks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, é um grande exemplo disso. Então, aqui nós temos alguns exemplos de punks, flores comestíveis, a taioba, o Oropronobis, vocês já devem ter ouvido falar, que são plantas que são apresentadas como alternativa à alimentação nutritiva, diferentemente do que nós já conhecemos como base, como frutas, legumes, né? Então, incorporando novos indivíduos, novas espécies na base da alimentação, diversificando assim a quantidade de produtos que podemos consumir e diminuindo também a pressão sobre os recursos. E uma terceira estratégia que é utilizada é a domesticação das espécies. E aqui eu vou citar dois exemplos, como o cupuaçu e o cacau, né? Esses são produtos nativos, naturais da Amazônia, que em um começo eram extraídos no meio ambiente, mas essa estratégia de domesticação, trazendo novas variedades, produzindo novas variedades, incluindo o tempo, diminuindo inclusive o tempo de produção, faz com que a exploração do recurso natural seja diminuída e que a gente consiga ter o mesmo recurso através de um processo de produção estabelecido, diminuindo assim a pressão sobre o recurso natural, certo? Então, esse é o papel da ciência dentro dessa forma de relação com a natureza, onde a gente possa tentar viver de forma mais equilibrada. Bom, essa foi a aula. Os dois textos básicos foram os que eu tinha passado para vocês, né? O de Bernardes e Ferreira, sobre sociedade e natureza, e o de Dória sobre ambiente e sociedade na Amazônia, uma análise através dos cronistas naturalistas, certo? Muito obrigada e até mais.